Olá, agora eu vou falar com vocês sobre as partes de um projeto de pesquisa. Nesse nosso módulo, nós estamos discutindo no primeiro momento a elaboração de um roteiro da pesquisa, que é o projeto. E esse projeto, ele é uma peça bastante útil para fazer a monografia. Se nós formos bem-sucedidos, nós vamos ter mais ou menos a introdução e o primeiro capítulo de uma monografia já bastante encaminhados quando a gente discutir o projeto. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que trabalhar é um tópico do projeto, geralmente um item, o primeiro item, o tema da pesquisa. Esse item consiste na escolha do assunto que vai ser abordado no projeto. Então, quando as pessoas dizem assim, o que é o tema de pesquisa, Bom, o tema de pesquisa é o assunto do trabalho. Então, se você vai pesquisar sobre educação, um tema de pesquisa poderia ser a melhora da educação nas primeiras séries do primeiro grau, agora ensino fundamental, num determinado período, numa determinada cidade, a melhora da qualidade do ensino de matemática nas primeiras séries, enfim, um assunto geral. O tema é um assunto geral. Mas nesse processo de escolha do tema, a gente já tem que ter em mente que podemos cair aí na primeira armadilha. O assunto geral não quer dizer um assunto disperso, um assunto de uma certa forma assim abrangente, porque o maior erro nos trabalhos de conclusão de curso consiste justamente em você se abraçar a um assunto muito abrangente, porque você depois não tem como fechar este trabalho. E é importante ter em mente que a gente vai, num primeiro momento, abrir o nosso horizonte de pesquisa e, num segundo momento, conduzir ele para fechar alguma questão. Então, por exemplo, se a gente for discutir um assunto, um bom tema de pesquisa poderia ser a ética da educação, Por exemplo, a ética na educação segundo Piaget, ou a ética na educação segundo um outro autor. Enfim, um assunto que já tenha, de uma certa forma, amarrado uma linha, um conjunto de tarefas que vão ser implementadas ao longo do projeto de pesquisa e ao longo da própria monografia, no sentido de se chegar a um determinado final. Quer dizer, se você disser simplesmente, vamos estudar algum assunto como déficit de aprendizagem nas primeiras séries do ensino fundamental, e eu não digo, por exemplo, se eu estou delimitando a minha pesquisa a uma determinada década, os anos 2000, ou então que eu estou delimitando a minha pesquisa a uma determinada região, digamos um estado do Brasil, uma cidade, eu vou acabar sendo obrigado a fazer uma pesquisa muito ampla e vou tentar colher dados de diversos locais. Isso vai ficar muito difícil, Então, se a gente fosse fazer uma pesquisa sobre déficit de aprendizagem nas primeiras séries do ensino fundamental, e se a gente colocasse, por exemplo, como uma delimitação no município tal, durante o período X ao período Y, isso tornaria a nossa tarefa muito melhor, porque a gente precisaria, a partir daí, analisar o que ocorreu em um município, em um determinado período, para que tivesse contribuído para ter um déficit de aprendizagem numa determinada população, que no caso é a população dos primeiros anos das séries iniciais. Então, isso é muito importante, Quando a gente escolhe um tema, a gente está escolhendo um assunto, mas esse assunto não pode ser, de uma certa forma, abrangente demais. Ele tem que ter uma delimitação básica, a delimitação de tempo e espaço, ou seja, qual período que vai ser analisado e que localidade vai ser meu objeto de análise. Vai ser o Brasil, por exemplo, uma localidade, um estado do país, ou um município, ou uma região, ou uma escola, Então é isso que vai ser o nosso tema de pesquisa, a escolha do assunto. E frequentemente o tema de pesquisa também é um bom título para o trabalho. Então, se você escolher um bom tema e delimitar o tempo e o espaço, você vai conseguir, a partir daí, já ter o seu título do trabalho, um título provisório.
Um segundo passo que vai ser dado, né, um segundo tópico que a gente vai analisar é o problema de pesquisa. E no que consiste o problema de pesquisa? Essa é, na minha opinião, a chave do sucesso de qualquer trabalho de pesquisa. Se você tiver um bom problema de pesquisa, você vai ter metade do seu trabalho resolvido. O problema consiste em, depois que a gente escolheu o assunto, que era o tema, a gente formular uma pergunta que vai ser respondida. E vejam, essa pergunta sobre um determinado assunto, que é o nosso problema de pesquisa, ela é o objetivo principal do nosso trabalho. Nós temos que responder essa pergunta. Então, a gente não vai fazer qualquer pergunta, a gente vai fazer aquela pergunta que vai ser respondida por todas as demais páginas do trabalho. Ou seja, que toda a minha pesquisa, na realidade, consiste em responder a essa pergunta. E é por isso que nós devemos formulá-la de forma adequada, de forma a que ela resuma o objetivo principal do nosso trabalho. Ao formularmos a nossa pergunta de partida, que é o problema de pesquisa, a nossa terceira etapa é então formular as hipóteses. Então, relembrando, nós temos como tópico 1 do projeto o tema de pesquisa, que é o assunto, o tópico 2, o problema de pesquisa, que é uma pergunta sobre esse assunto, e um tópico 3, uma hipótese. E o que é uma hipótese? Uma hipótese é uma possível resposta para esse assunto. Então, se aquele problema de pesquisa, aquela pergunta de partida do nosso trabalho, ela tem, mesmo que de forma embrionária, uma possível resposta. Então, se nós estivermos trabalhando com um assunto que eu propus aqui, né? Déficit de aprendizagem nos primeiros anos das primeiras séries do ensino fundamental. Então, o que a gente vai ter como problema de pesquisa? Que é a pergunta, o nosso tópico 2. Nós poderíamos perguntar quais serão as causas da redução da aprendizagem do ensino de matemática nas primeiras séries do ensino fundamental no município X, no período de 2000 a 2005, ponto de interrogação. Esse é um problema de pesquisa. E esse problema de pesquisa, né, que está aí diretamente relacionado com o tema, ou seja, a pergunta sobre quais são as causas do déficit de aprendizagem, no caso, em uma disciplina, na disciplina de matemática, no caso, em um período e também em um município, nós temos algumas suspeitas do que pode ter acontecido, porque a maioria das pesquisas, quando a gente sai em busca de alguma coisa, nós já temos algumas desconfianças do que viriam a ser as respostas para essas nossas buscas, para essas nossas perguntas. E essa desconfiança vai consistir na nossa hipótese, quer dizer, de repente eu poderia, ao ter feito essa pergunta de partida sobre o déficit de aprendizagem, ter uma informação, já nesse momento, de que durante aquele período houve dificuldade na contratação de professores de matemática em diversas escolas daquele município. Então, na realidade, eu já antecipadamente suspeito que o problema de não termos conseguido contratar professores de matemática para aquela localidade naquele período tenha sido, na realidade, a resposta para o meu problema de pesquisa. E é isso que vai ser a minha hipótese. Vai ser um parágrafo, né, que vai dizer, imagina-se a princípio que os problemas com a contratação de professores de matemática no município X, no período X, tenham tido uma grande contribuição nesse déficit de aprendizagem. E assim, nós concluímos os 3 principais pontos de um projeto de pesquisa, esses primeiros 3, mas que são os 3 principais. O tema de pesquisa, o assunto, o problema de pesquisa, a pergunta de partida e a hipótese, a possível resposta para o problema de pesquisa.